Você já se perguntou por que, mesmo fazendo tudo por alguém, essa pessoa ainda diz que não se sente amada? Já aconteceu de você se esforçar, dar presentes, resolver problemas, estar presente e ainda assim ouvir: você não me entende? Talvez o problema não seja falta de amor, talvez seja falta de tradução. Existe um código invisível que determina como cada pessoa percebe o amor. E se você não fala esse código, é como declarar sentimentos em um idioma que o outro não compreende. É exatamente isso que Gary Chapman revela em As 5 Linguagens do Amor, uma obra que mudou milhões de relacionamentos ao redor do mundo, ao mostrar que amor não é apenas intenção, é comunicação. O grande erro que cometemos é acreditar que as pessoas amam do mesmo jeito que nós. Crescemos aprendendo uma forma específica de demonstrar afeto, baseada na nossa história, na nossa família, nas experiências da infância. E então, inconscientemente, passamos a oferecer aos outros aquilo que gostaríamos de receber. O problema é simples: o que enche o seu coração pode não encher o do outro. E é aí que nasce a frustração. Chapman explica que todo ser humano possui um tanque emocional. Imagine um reservatório interno que precisa ser abastecido constantemente com demonstrações de amor. Quando esse tanque está cheio, somos mais pacientes, mais compreensivos, mais dispostos a perdoar. Quando está vazio, qualquer pequeno conflito vira uma grande explosão. O que muitos casais fazem é tentar resolver conflitos externos sem perceber que o verdadeiro problema é um tanque emocional seco há meses. No início de um relacionamento, tudo parece fácil. Existe o encantamento, a paixão, a idealização, a fase da limerência, como alguns chamam, mas esse estado não dura para sempre. Depois de um tempo, a euforia diminui e o amor precisa deixar de ser apenas sentimento para se tornar escolha. E é nesse ponto que muitos relacionamentos entram em crise, porque amar deixa de ser espontâneo e passa a exigir intenção. A pergunta que muda tudo é: qual é a linguagem de amor da pessoa que está ao seu lado? Chapman identifica 5 linguagens principais pelas quais as pessoas recebem amor. Não são 5 tipos de amor diferentes, são 5 formas de expressar e perceber o mesmo amor. Se você aprende a identificar qual é a principal linguagem do outro, você ganha a chave para transformar completamente a dinâmica do relacionamento, tá? Mas aqui está o detalhe que quase ninguém percebe. Você não pode exigir que alguém fale a sua linguagem se você não estiver disposto a aprender a dela. Amor maduro exige esforço consciente. E isso pode parecer difícil no começo, mas se torna natural quando você entende o impacto. Pense em um casal onde um demonstra amor fazendo tudo pela casa, resolvendo problemas, cuidando das contas, enquanto o outro só quer ouvir palavras de afirmação. Um diz: eu demonstro amor fazendo, né? O outro pensa: se me amasse, diria. Nenhum está errado, apenas estão falando dialetos diferentes. Ao longo deste roteiro você vai descobrir quais são essas 5 linguagens, como identificá-las, como aplicá-las de forma prática e como evitar os erros que esvaziam o tanque emocional de quem você ama. E mais importante, vai entender que relacionamentos fortes não são construídos por acaso, mas por estratégia emocional. Porque amor sem estratégia é intenção desperdiçada. E antes de continuarmos, eu quero te fazer uma pergunta. Você acha que sabe qual é a sua linguagem de amor? E mais importante, você sabe qual é a da pessoa que está ao seu lado? Comenta aqui embaixo antes de continuar. Às vezes, só essa reflexão já abre os olhos para algo que estava invisível. No próximo trecho, vamos entrar na primeira linguagem, aquela que tem o poder de construir ou destruir alguém com apenas algumas frases. E talvez você descubra que está subestimando a força das palavras. Se isso já está fazendo sentido para você, deixa o like agora, porque o que vem a seguir pode mudar completamente a forma como você se comunica. Existe um tipo de pessoa que pode atravessar um dia inteiro difícil, cheio de problemas e pressões, mas basta ouvir uma frase sincera para que tudo mude. Para ela, palavras não são apenas sons, são combustível emocional, são validação, são segurança. Uma única frase como "eu tenho orgulho de você" pode ter mais impacto do que qualquer presente
caro ou gesto grandioso. Essa é a primeira linguagem do amor, palavras de afirmação. Para quem possui essa linguagem como principal, críticas ferem profundamente, às vezes mais do que imaginamos, porque o que para você pode ser apenas um comentário casual, para ela pode soar como rejeição. Chapman explica que palavras têm o poder de criar vida ou destruir confiança dentro de um relacionamento. E o curioso é que muitos acreditam que demonstram amor através de ações, mas esquecem que algumas pessoas precisam ouvir para realmente sentir. Pense em quantas vezes você deixou de elogiar algo que admirava porque a outra pessoa já sabe. Talvez ela não saiba, talvez esteja esperando ouvir exatamente aquilo para se sentir vista. Existe uma diferença enorme entre pensar algo positivo e expressar esse pensamento. Amor não declarado pode ser interpretado como amor inexistente, mas atenção, palavras de afirmação não são bajulação vazia, não é repetir elogios genéricos ou frases prontas, é reconhecer de forma específica e genuína qualidades reais, né? Eu admiro como você lidou com aquela situação. Eu gosto da forma como você cuida das pessoas. Eu percebi seu esforço. Essas frases não custam dinheiro, mas constroem segurança emocional. Agora, aqui está um ponto estratégico. Críticas constantes drenam o tanque emocional de quem fala essa linguagem. Se você mistura elogios com sarcasmo ou sempre adicionam mais depois de algo positivo, a mensagem final que fica é negativa. E isso, ao longo do tempo, cria distância. Mas palavras de afirmação vão além de elogios. Incluem encorajamento. Às vezes, a pessoa só precisa ouvir "você consegue" para ter coragem de enfrentar um desafio. Chapman ressalta que encorajar é inspirar coragem, e coragem é o que muitas vezes falta para que alguém dê um passo importante na vida. E existe outro detalhe poderoso: o tom. Não adianta dizer "eu te amo" de forma fria ou automática. A coerência entre palavras e atitude é o que dá credibilidade à mensagem. Lembra da ideia de que o amor é comunicação? Comunicação envolve conteúdo e emoção. Agora imagine o impacto disso dentro de um casamento, de um namoro, de uma amizade. Quantos conflitos poderiam ser evitados se as pessoas entendessem que algumas discussões não são sobre o problema em si, mas sobre a sensação de não serem valorizadas verbalmente? Talvez você esteja pensando, mas eu não sou muito de falar. Aqui está a virada. Amor não é sobre conforto pessoal, é sobre necessidade do outro. Se a linguagem principal da pessoa que está com você é palavras de afirmação, aprender a verbalizar não é opcional, é essencial. E não se trata apenas de falar quando tudo está bem, é falar especialmente quando a pessoa falha, porque é fácil elogiar quem acerta, difícil é reafirmar valor quando alguém erra. E é exatamente nesses momentos que o tanque emocional pode ser reabastecido ou completamente esvaziado. Agora eu quero te provocar com uma pergunta direta. Você costuma criticar mais do que elogiar? Se alguém gravasse suas conversas diárias, a pessoa que está com você ouviria mais incentivo ou mais apontamentos negativos? Seja honesto. Às vezes, a transformação lhe começa com essa consciência. E talvez o que esteja faltando no seu relacionamento não seja mais esforço, mas mais palavras certas. No próximo trecho, vamos entrar na segunda linguagem, aquela que não se compra com dinheiro, mas exige algo que hoje em dia parece mais escasso do que nunca: tempo real. E você pode se surpreender ao perceber que estar perto não significa estar presente. Se isso já está mexendo com você, deixa seu like agora e se inscreve no canal para não perder as próximas partes. E comenta aqui, você se identifica com palavras de afirmação ou conhece alguém que claramente precisa ouvir mais do que recebe? Vivemos na era da conexão constante e da presença ausente. Estamos ao lado de alguém, mas com os olhos na tela. Ouvimos, mas não prestamos atenção. Respondemos, mas não nos envolvemos. Para algumas pessoas, isso não é apenas um detalhe irritante, é a maior prova de desamor. Porque para quem tem tempo de qualidade como principal linguagem do amor, presença não é proximidade física, é atenção indivisível. Chapman explica que tempo de qualidade significa dar ao outro o presente mais valioso que existe, foco total. Não é sobre
quantidade de horas, mas sobre intensidade de conexão. Você pode passar um dia inteiro na mesma casa com alguém e ainda assim deixar o tanque emocional dessa pessoa completamente vazio. E pode passar 20 minutos conversando profundamente e transformá-lo por completo. Aqui está a diferença crucial. Estar junto não é o mesmo que estar presente. Quando alguém cuja linguagem principal é tempo de qualidade fala, ela não quer apenas ser ouvida, ela quer ser compreendida, quer perceber interesse genuíno, quer sentir que naquele momento nada é mais importante do que aquela conversa. E isso exige algo que muitos negligenciam, disciplina emocional, porque ouvir de verdade é mais difícil do que parece. Significa não interromper para dar soluções imediatas, significa não minimizar sentimentos, significa não transformar a conversa em algo sobre você, significa muitas vezes apenas escutar. Quantos conflitos surgem porque uma pessoa quer compartilhar algo e a outra responde com conselhos rápidos, tentando resolver o problema. Para quem fala essa linguagem, a solução não é o ponto principal. O ponto principal é a conexão. E há um detalhe ainda mais profundo: atividades compartilhadas também fazem parte dessa linguagem. Fazer algo juntos com envolvimento mútuo cria memórias emocionais. Não importa se é caminhar, cozinhar, assistir a um filme ou viajar. O que importa é a experiência conjunta. Mas existe um sabotador silencioso, distrações, celular sobre a mesa durante o jantar, notificações constantes, conversas interrompidas, pequenos sinais que comunicam: há algo mais importante do que você agora. E para quem precisa de tempo de qualidade, isso dói. Agora imagine o impacto dessa compreensão dentro de um relacionamento. Talvez você esteja se perguntando por que a pessoa ao seu lado insiste em conversar mais ou passar tempo juntos, mesmo que você já faça tanto por ela. Talvez a resposta esteja aqui. Talvez o tanque emocional dela esteja seco, não por falta de esforço, mas por falta de atenção intencional. E aqui está a virada estratégica. Qualidade exige planejamento. Não é espontâneo na maioria das vezes. Casais que mantêm conexões fortes costumam criar momentos intencionais. Um jantar semanal sem celular, uma caminhada para conversar, um momento fixo no dia para trocar experiências. Tempo de qualidade é investimento. E como todo investimento, exige prioridade. Agora eu quero te perguntar algo direto. Quando foi a última vez que você teve uma conversa profunda, sem distrações, com a pessoa que ama? Não uma conversa logística sobre contas ou tarefas, mas uma conversa sobre sentimentos, sonhos, medos. Se faz muito tempo, talvez você tenha acabado de identificar um ponto de transformação. E antes de avançarmos, reflita. Você se sente mais amado quando alguém para tudo para ouvir você? Ou você é o tipo de pessoa que precisa fazer isso por alguém que claramente valoriza a presença acima de tudo? Comenta aqui embaixo. Sua resposta pode ajudar outras pessoas a perceberem algo que ainda não enxergaram. Na próxima parte, vamos explorar uma linguagem que muitos confundem com obrigação, mas que, quando bem compreendida, se torna uma poderosa demonstração de cuidado. E talvez você descubra que pequenos gestos diários podem dizer "eu te amo" de forma muito mais clara do que discursos longos. Se esse conteúdo está abrindo sua mente, deixa seu like agora e compartilha com alguém que precisa ouvir isso, porque entender o código do amor pode ser o ponto de virada de um relacionamento inteiro. Existe uma forma de dizer "eu te amo" sem usar nenhuma palavra e sem precisar de longas conversas. Para algumas pessoas, amor é a ação concreta, é perceber uma necessidade antes mesmo que ela seja verbalizada, é ajudar, facilitar, apoiar. Essa é a terceira linguagem que muitos confundem com obrigação, atos de serviço. Para quem fala essa linguagem, promessas não impressionam. O que impressiona é a atitude. Não adianta dizer que ama se nunca colabora, nunca se antecipa, nunca se envolve nas responsabilidades que pesam sobre o outro. Um simples "deixa que eu faço" pode ter mais impacto emocional do que um discurso inteiro. Mas aqui está o ponto crucial. Atos de serviço só comunicam amor quando são feitos com disposição genuína. Se vêm acompanhados de reclamação, ironia
ou sensação de sacrifício forçado, o efeito pode ser o oposto. A mensagem deixa de ser "eu me importo" e passa a ser "estou fazendo isso contra a minha vontade". Chapman destaca que muitos conflitos conjugais nascem aqui. Um parceiro pensa: eu trabalho duro, resolvo problemas, faço tudo pela casa, isso é prova de amor. O outro, cuja linguagem pode ser diferente, talvez não perceba esse esforço como demonstração afetiva. E ao mesmo tempo, aquele que valoriza atos de serviço pode se sentir profundamente desamparado quando suas necessidades práticas são ignoradas. Perceba como tudo volta à tradução correta. Agora imagine o impacto de pequenas mudanças. Preparar algo que o outro gosta. Assumir uma tarefa sem ser pedido. Resolver um detalhe que traria alívio. Esses gestos dizem silenciosamente, "Eu vejo você". E existe uma virada estratégica aqui. Perguntar é fundamental, né? O que posso fazer que facilitaria seu dia? Essa pergunta simples pode revelar exatamente o que abastece o tanque emocional do outro, mas não para por aí. A quarta linguagem é presente. E não se trata de materialismo. Para quem recebe amor através de presentes, o valor financeiro é secundário. O presente é símbolo, é prova visível de que alguém pensou em você mesmo quando não estava presente. Um objeto simples pode carregar significado profundo porque representa memória e intenção. Uma lembrança trazida de viagem, uma flor colhida no caminho, um bilhete inesperado. Para essas pessoas, o presente funciona como marcador emocional. Ignorar datas importantes, esquecer pequenos marcos pode ser interpretado como descuido emocional. Não porque o objeto em si seja essencial, mas porque o gesto representa consideração. E por fim, chegamos à quinta linguagem, toque físico. Para quem tem essa linguagem como principal, o contato físico é a forma mais direta de conexão emocional. Um abraço, um toque no ombro, segurar as mãos, um gesto de carinho. O toque comunica segurança, proximidade e pertencimento. A ausência de toque pode ser sentida como distância, mesmo que todas as outras áreas estejam funcionando bem. Agora perceba o quadro completo. 5 linguagens, 5 formas diferentes de receber o mesmo amor. O erro não está na falta de sentimento, está na falta de compreensão. Relacionamentos fracassam muitas vezes, não por ausência de amor, mas por comunicação equivocada. E aqui está o clímax: amor não é apenas algo que você sente, é algo que você escolhe demonstrar na linguagem que o outro entende. Se você quer transformar seu relacionamento, comece identificando sua linguagem principal. Depois descubra a da pessoa que está ao seu lado. E então, faça um compromisso consciente de falar esse idioma diariamente. Talvez no começo pareça artificial, mas com prática se torna natural. E quando os tanques emocionais estão cheios, conflitos diminuem, respeito aumenta, conexão se fortalece. Agora eu quero ouvir você. Qual dessas linguagens mais faz sentido na sua vida? Você já percebeu conflitos acontecendo por falarem idiomas diferentes? Comenta aqui embaixo. Sua experiência pode abrir os olhos de alguém. Se esse conteúdo trouxe clareza para você, deixa seu like, se inscreve no canal e compartilha com quem precisa entender esse código, porque quando você aprende a falar a linguagem certa, o amor deixa de ser tentativa e se torna transformação.